você, meu irmão que está na tua casa, nos assistindo mais uma vez pela transmissão do Facebook. Uma boa noite também, seja bem-vindo mais uma vez. Esperamos que vocês se sintam bem à vontade, vocês que estão aqui presentes, vocês que estão nas suas casas. Mais uma vez aqui, nosso culto de oração. Estamos aqui mais uma vez com o louvor e glória do nosso Senhor. E vamos, antes de mais nada, orarmos ao nosso Deus, amém? Pedir a bênção dele sobre as nossas vidas essa noite, já sabendo que ele tem nos abençoado e nos guardou durante todo esse dia. Vamos orar ao Senhor. Grandioso e eterno Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado pela tua graça, misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado que o Senhor tem tomado conta das nossas vidas. Apesar das nossas falhas e dos nossos erros, o Senhor tem se mantido um Deus fiel, porque o Senhor é fiel. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos como igreja do Senhor para podermos louvarmos e agradecermos a Ti e a Tua beleza, Deus. Te agradecemos pelos nossos irmãos que estão aqui presentes, pelos nossos irmãos que estão em suas casas nos assistindo, a Deus. Que o Senhor possa estar nos abençoando grandemente essa noite, trazendo a nós a Tua palavra, Deus, nos transformando dia após dia, Pai, pelo poder que há nela, Deus, para que possamos, Pai, de alguma forma, ser parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado pela oportunidade. Te peço pelos nossos irmãos que estão a caminho, por aqueles que não puderam ouvir, que a Tua graça e a Tua misericórdia sejam com cada um deles. Seja o Senhor a reinar nessa noite, neste local, Pai, e dentro dos nossos corações. Aqui nós oramos e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor. Que amor é esse? Pelo que fizer.
salvou, nos deu a vida eterna através do teu Filho Jesus Cristo. Ninguém aqui é capaz de compreender tão grande amor sobre as nossas vidas. Um amor a Deus incondicional, um amor que realmente põe em prática, Pai, a Deus, a respeito de viver aquilo para o Senhor, Deus, viver para o Senhor. Um amor tão grande que foi capaz de dar um filho sem pecado, unigênito, para morrer por nós pecadores. A Deus, toda honra, toda glória seja dada ao Filho, Senhor Jesus. Seja dada a Deus Todo-Poderoso, Deus que nos deu vida eterna. Muito obrigado, Deus, porque estamos aqui, segundo a tua vontade, pelo teu amor e pela tua graça. Que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando o Senhor. Vamos ficar em pé? Vamos louvar o Senhor em pé, por favor. Luz do mundo. Para
Vamos cantar esse último louvor. É um louvor que é a primeira vez que nós vamos cantar aqui. Todos, a maioria já conhece, isso eu posso imaginar. Para esses dias vi um filme a respeito da história do autor desse louvor. E é um louvor muito bonito, muito lindo mesmo. Se você perceber a letra e a melodia, é algo que a gente só pode imaginar mesmo, porque a respeito da glória, da eternidade, nós não temos a ideia do que se passa. Mas nós podemos imaginar o que será das nossas vidas com o Senhor Jesus Cristo na eternidade. Esse louvor fala um pouquinho do que você pode imaginar estar na presença do Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor, que eu só posso imaginar. Posso imaginar
Deus, o Senhor nos prometeu a eternidade, ó Deus, através do Teu Filho Jesus Cristo. Um dia sim estaremos com o Senhor, eternamente, glorificando, louvando e adorando a Ti. Esperamos, Pai, ansiosos por isso. Até que isso aconteça, Pai, nos ajude a viver da melhor forma possível nessa terra, ó Pai, transmitindo a Tua luz e a Tua palavra, Deus. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor Reginaldo, por favor. Boa noite, igreja. Boa noite. Amém. Mais uma vez nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Esse último louvor que nós cantamos, eu só posso imaginar como vai ser lá na glória. É a única forma que nós temos de ver, de tentar entender de como vai ser esse processo lá no céu. Mas, para que você tenha uma visão mais ou menos de como vai ser, João, quando ele escreve Apocalipse, ele diz no capítulo 5 que ele vai ver uma multidão, ou milhares e de milhares de pessoas que não conseguem contar. Isso significa o povo de Deus no céu. E o que eles vão estar fazendo? Digno ao Cordeiro, que venceu a morte. Nós estaremos glorificando ao Senhor. Talvez seja uma expressão exata daquilo que nós vamos fazer no céu. Nós vamos glorificar a Deus, porque Jesus venceu a morte. E é exatamente isso que João vai dizer no livro de Apocalipse, no capítulo 5. Então peço que você, depois, com calma, leia na sua casa, e aí vocês vão tentar entender o que nós vamos fazer no céu. Não fique aí pensando que no céu você vai andar em ruas de ouro, tá bom? Essa história de ruas de ouro não é literal. No céu não tem ruas, tá bom? É no sentido, o ouro é o objeto mais valioso que nós temos aqui na terra. E isso é uma forma do autor bíblico usar para valorizar o que nós vamos ter no céu. Mas não é uma expressão que nós vamos andar em ruas de ouro realmente. Tá bom? Então, não pense dessa forma. Nós vamos iniciar, nós estamos estudando o livro de Atos, mas antes de entrar, hoje é Atos capítulo 12. Eu peço que vocês estejam com as suas Bíblias abertas ou ligadas aí no celular. Eu trouxe aqui a versão NVI, nós vamos estar estudando nessa versão, Atos capítulo 12. Mas antes de começar a estudar, eu queria orar. Eu quero orar pela Luzia, esposa do nosso irmão Américo. Ela precisou fazer uma cirurgia e graças a Deus ela está bem, está em processo de se recuperando. Então nós vamos estar orando para que Deus possa estar agindo na vida dela, para que a recuperação dela possa ser a mais rápida possível para a honra e glória do Senhor. E se caso você tiver alguém, você conheça alguém que está precisando de oração, a minha mãe, nós temos orado constantemente pela vida dela, ou de repente você mesmo esteja com problema de enfermidade, ou alguém na sua família esteja enfermo, esse é o momento de você apresentar a Deus. Você que está em casa também, coloca diante de Deus esse momento em nome de Jesus. Vamos orar e pedir a direção do Senhor. Santo Deus, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez por essa noite. Deus, te agradecemos porque entoamos cânticos ao Senhor. E, ó Deus, eu creio que o Senhor foi glorificado, o Senhor foi exaltado. Ó Deus, porque esse é o desejo do coração do Senhor. Ó Deus, eu te peço pela irmã Luzia. Ó Deus, que o Senhor possa colocar tuas mãos poderosas sobre
a vida dela. Agora, Senhor, ela está num processo de restauração. Ó Deus, que o Senhor possa conduzir esse processo, que ela possa descansar no Senhor. Ó Deus, cuida dela para que ela não venha sentir dores, ó Deus, e que essa cirurgia possa resolver todo o problema, Pai, que ela estava sentindo. Cuida do Américo, de toda a família, que ele possa ter estrutura, Deus, para auxiliá-la em nome de Jesus. Deus, eu te peço também pela minha mãe, ó Deus, sabemos que ela está nas tuas mãos, e nós descansamos por isso, ó Deus, porque nada é melhor do que nas tuas mãos. Você é um Deus que cuida, um Deus que zela, e que ela possa sempre manter a mente dela, Deus, sensata, e lembrando, ó Deus, que existe um Criador de todas as coisas. Ó Deus, eu te peço também pelos nossos irmãos que estão enfermos, que o Senhor, ó Deus, possa nesse momento estar visitando cada um, ó Deus, cada um com a sua enfermidade, aqueles irmãos que estão internados, ó Deus, muitos que se encontram em hospitais devido a esse vírus da Covid, ó Deus, e outros problemas de saúde. Que o Senhor, ó Deus, esteja agindo, que o Senhor esteja colocando as tuas mãos poderosas, e não só promovendo a cura física, Deus, mas também promovendo uma cura espiritual. Que essas pessoas que ainda não conhecem a Ti, ó Deus, possam crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Te peço também, ó Deus, para aqueles que estão distantes do Senhor. Às vezes estão dentro da igreja, mas estão tão distantes, ó Deus. Mas que o Senhor também, Pai, possa consolar essas pessoas. E que o Senhor, ó Deus, possa falar com elas através de cânticos, através de louvores, através, ó Deus, da Tua palavra, como o Senhor tem falado com essa igreja. Louvado seja o Teu nome, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, amém. Muito bem, Atos capítulo 12, nós vamos aí falar desse tema, que o que você pode fazer, Deus não fará por você. Sabemos que tem coisas que nós podemos fazer, saiba disso. Só que às vezes nós estamos esperando Deus responder ou Deus fazer por nós, e não é bem assim, né? Eu conheço algumas pessoas, né, que dizem assim: pastor, eu estou desempregado, estou precisando de um emprego, mas ela não sai para procurar. Pelo que eu saiba, o emprego não cai do céu, correto? Então tem que estudar, correto? Também ouço pessoas dizerem assim: pastor, eu queria ter um trabalho melhor, um emprego melhor para ganhar melhor, né, para sustentar minha família ou para realizar os meus sonhos. Saiba que para você ter um salário melhor, você tem que se qualificar, você tem que gastar tempo, você tem que investir dinheiro em você mesmo, né? Correto? Então tem coisas que Deus não faz por nós. Pastor, eu queria ser uma pessoa que fosse mais santa, uma pessoa que buscasse mais a Deus. Deus não vai fazer isso por você. Se você não fizer, não adianta. Então não fique esperando Deus fazer aquilo que você pode fazer. Eu só vou dar um exemplo aqui na história de Lázaro. As irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus. Jesus esperou, Jesus chegou depois de 4 dias. O que aconteceu com Lázaro? Estava morto, correto? O que Jesus poderia fazer ali? Ressuscitar. E o que Jesus fez? Ele ressuscitou Lázaro. Só que quando Lázaro saiu do sepulcro, o que Jesus pediu para o pessoal que estava ali? Olha, vocês vão tirar as ataduras, porque isso vocês podem fazer. Então eles foram lá e tiraram as ataduras. Então um milagre Jesus poderia fazer. Agora a atadura qualquer um deles ali que estavam ali poderia fazer. Então tem coisas nas nossas vidas. Com isso eu não estou dizendo que Deus ele não vai agir de outra forma. Mas é para que nós não fiquemos ali sossegados. Né? Aquilo que nós podemos fazer, Deus não faz por nós ou não fará por nós. E à luz desse texto aqui de Atos 12, no final nós vamos fazer uma conclusão, nós vamos tirar uma conclusão desse texto e nós vamos fazer algumas aplicações para as nossas vidas, tá bom? Para que possamos sair daqui com um ensino desafiador para as nossas vidas, tá bom? Então vamos lá, vamos caminhar um pouquinho. Qual é o pano de fundo da história do rei Herodes? Esse rei Herodes aqui, Agripa, como está aí no texto. Se você observar aí no texto, no versículo 1, 2, 3 e 4, do versículo 1 até o 4, nós vamos ver que vai falar sobre uma situação do rei Herodes. E eu queria tratar com vocês nesse texto de uma forma diferente. Por quê? Olhando para esse texto, olhando para o pano de fundo da história de Herodes, nós vamos compreender esses primeiros 4 versículos. E eu coloquei aqui, depois dos versículos, só para que vocês entendam que existia ali uma jogada política por trás desse tal Herodes.
né, que nós conhecemos devido à história Herodes Agripa, Herodes I, né? Então eu queria ver algumas coisas com vocês que são questões históricas, está registrado na história desse homem aqui, desse rei Herodes, e através da história dele nós vamos compreender esses primeiros 4 versículos. Mas primeiro vamos ler os 4 versículos. Diz assim: nessa ocasião, que ocasião? Lembra que nós estudamos semana passada? De que o evangelho estava crescendo, foi necessário que Barnabé fosse enviado para Antioquia, depois ele volta para Jerusalém. Nós vamos ver que esse processo da palavra de Deus está se espalhando, né, por todos os lados, por todas as regiões, que é o propósito de Deus, de Atos 1:8. Agora, nós podemos olhar nesse capítulo 12, no verso 1, diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entretanto, para ser guardado por 4 escoltas de soldados, por 4 escoltas de 4 soldados cada um. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Eu só queria tratar com vocês esses primeiros 4 versículos como pano de fundo daquilo que nós vamos ver. Primeiro, nos meados de 37 a 44 a.C., eu quero que vocês entendam uma coisa aqui, esse ano 37 até o ano 44. Pensa comigo, alguns historiadores vão dizer que Jesus, ele foi crucificado, né, e depois ele ressuscitou e foi ascensões ao céu nesse período aqui do ano 33. Do ano 33. Alguns dizem, outros vão dizer o ano 34, 35, mas a data que nós muitas vezes trabalhamos é a data do 33 anos depois de Cristo, né? Então eu queria que vocês, antes de Cristo, eu queria que vocês pensassem um pouquinho nesses meados de 37 a 44, isso significa o quê? Se Jesus fez ascensão aos céus com 33 anos de idade, esse rei Agripa aqui, o Herodes Agripa aqui, ele assume 4 anos depois, correto? Ele está assumindo esse controle, né, da Judéia, de Jerusalém, 4 anos depois, e aí nós podemos observar que ele vai ficar aí um período de 7 anos no seu reinado. E é interessante no contexto histórico de que esse Herodes Agripa, ele foge de Roma, né, ele fazia parte do contexto romano na Itália, ele foge de lá dando um calote. Olha só o calote aqui, lá, já no ano 37. Né? Então ele foge de lá, e a história nos ensina que ele contraiu uma grande dívida e ele foge para o lado da Palestina. Né? Então nós temos aqui a primeira característica desse homem aqui, e é por isso que eu entendo aqui perfeitamente, de acordo com o texto que nós vamos ver, que isso aqui era uma jogada política. Ele foge devendo de Roma, e aí nós podemos caracterizar ele como um caloteiro, aquele que não pagou a sua dívida. É o que a história nos mostra a respeito de Herodes Agripa. A segunda coisa que nós observamos a respeito desse homem Agripa, Herodes Agripa, é que ele fez comentários levianos, por isso Tibério mandou prender. Ele era leviano nos seus comentários. Vejam só que ele não era um bom rei, era caloteiro, e agora todos os seus comentários ele era leviano, fazia comentários levianos. E aí é interessante só que por meio disso ele vai ser preso, né? Ele vai para a prisão por causa desses comentários, e só conseguiu a liberdade quando Tibério morreu. E como prêmio, nos meados de 41, né, aqui não é antes de Cristo, perdão, é depois de Cristo, eu coloquei antes de Cristo, mas é depois de Cristo, eu conserto e vou mandar para vocês. Ele ganhou o reinado da Palestina, da Judéia e de Samaria. E é por isso que o texto aqui que nós lemos no versículo 1 diz assim, que o rei Herodes mandou prender, porque ele agora se torna o rei, ele foi liberto porque Tibério havia morrido. Ele está solto, e aí como prêmio ele ganha, né, o reinado da Palestina, da Judéia e assim por diante. A terceira coisa importante que eu queria, antes de entrar na história, falar sobre Herodes Agripa, ele era um oportunista. O verso 3 diz isso, mostra para nós claramente, diz assim,
Vendo que isso agradava aos judeus, o que ele fez? Lembra aí do versículo 1? Ele mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-lo. No verso 2 ele mandou matar Tiago. Tá ok? Então, vendo isso que agradava aos judeus, ele prosseguiu prendendo também a Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Nós podemos observar que ele aproveitou a oportunidade, que aquilo dali estava atraindo os judeus para o seu lado. Já que ele tinha problema com Roma, agora ele estava atraindo os judeus para esse propósito dele. Então agora ele é um oportunista, um caloteiro, leviano dos seus comentários, e agora podemos identificar como um oportunista, fazendo aquilo que o povo gosta, no caso. Esse é o grande comandante. E aí o fim dele é triste, no final nós vamos ver, tá bom? Porque uma pessoa dessa forma, com essas características e caráter, Deus não vai deixar sobreviver se Deus não tratar. Mas Deus não tratou dele da forma como nós imaginamos hoje. Muito bem, o verso 4 diz assim: tendo prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados. Cada uma, Herodes pretendia submetê-los a julgamento público depois da Páscoa. Então, como eu disse para vocês, a intenção de Herodes era prender e maltratar os cristãos, verso 1. O verso 2, Tiago, o primeiro apóstolo a sofrer o martírio a fim da espada, está aí no texto bíblico de vocês. E uma observação aqui muito importante: a maneira como ele foi executado indica que Tiago fora acusado de liderar pessoas a seguir falsos deuses. Isso aqui é importante, a ideia de você identificar por que Tiago foi morto ao fio da espada. A história nos mostra que o julgamento que ele recebeu é porque ele estava espalhando, ou liderando pessoas, encorajando pessoas a seguir falsos deuses. Isso significa o quê? Que existia dentro de Jerusalém judeus, e aí eu posso colocar sumos sacerdotes, saduceus, muitos deles que não acreditavam que Jesus era Deus realmente. E eles estavam dentro do templo, dentro da sinagoga, ensinando a palavra de Deus. E é por isso que eles estão acusando Tiago e sentenciando Tiago à morte, dizendo que ele está liderando pessoas para seguir falsos deuses. E sabemos que Tiago foi o primeiro apóstolo que sofre o martírio aqui, que sofre pela causa de Cristo Jesus. Nós tínhamos visto lá o diácono Estevão sendo apedrejado, e agora, dentro do grupo que Jesus havia escolhido, agora o primeiro que sofre o martírio aqui é Tiago, de uma maneira, vamos dizer assim, dolorosa, dizendo que ele estava seguindo falsos deuses, ou ensinando falsos deuses. Outra coisa interessante aqui no verso 4, diz assim que o apóstolo Pedro estava preso, e ele estava aguardando o julgamento, e protegido por 16 soldados. É interessante você notar aqui, eu coloquei como observação, humanamente impossível escapar. Dentro da cela, você vai olhar dentro do texto, você vai ver, dentro da cela você vai ver que Pedro, ele estava algemado e tinha 2 soldados. Fora da cela tinha mais 2, e assim por diante. Tinha portão de ferro, tinha de tudo ali. Então, humanamente era impossível Pedro escapar daquela prisão. Isso está registrado no verso 4. São os detalhes que nós estamos tirando do texto para, no final, fazer uma conclusão e uma aplicação. O verso 5 diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. 2 situações estão acontecendo nesse versículo 5. Primeiro, Pedro detido na prisão, humanamente impossível escapar. E segundo, a igreja orava intensamente a Deus por ele. São 2 situações diferentes: um preso e a igreja solta, orando, intercedendo e pedindo para que Deus venha libertar Pedro. Outra coisa interessante no verso 6, na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, e eu tenho certeza de que se Deus não tivesse agido, o final de Pedro era igual ao Tiago, porque também ele pregava sobre o Evangelho, e ele se acusado que estava levando pessoas a seguir falsos deuses. Então, o julgamento estava marcado para o outro dia. Então, o próprio texto, verso 6, na parte B, diz assim: Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Totalmente guardado, fechado.
Olha o verso 7, o que diz: repentinamente apareceu o anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. 3 coisas importantes que nós vemos aqui. Primeiro, nós observamos nesse versículo 7 de que as trevas foram dissipadas. Diz o texto que uma luz brilhou na cela. Isso significa o quê? Que estava tudo breu, tudo escuro. A luz, como diz aqui o texto, Deus envia um anjo aparece e a luz brilha na cela, as trevas foram dispersas. A segunda coisa que nós aprendemos nesse versículo 7 é que Pedro foi acordado e recebeu ordens depressa: levanta-se. E aí o texto diz a terceira coisa: as algemas caíram dos punhos de Pedro. Sabemos que a algema não cai sozinha se não tiver uma micha ou a chave para abrir. Então nós estamos vendo aqui Deus agindo na vida de Pedro, Deus trabalhando na vida de Pedro para tirar Pedro daquela situação. Agora eu queria que você trouxesse à sua memória o que nós já lemos até aqui. Verso 5 diz que Pedro estava detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele, não é isso? Está no verso 5. Nós estamos vendo aqui Deus fazendo o quê? Respondendo à oração da igreja. O verso 8, o anjo lhes disse: vista-se, calça as sandálias, e Pedro assim fez. Disse ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Meu irmão, nós estamos observando aqui passo a passo uma igreja orando para que Deus libertasse Pedro, e ao mesmo tempo Deus respondendo à oração da igreja, e Pedro está liberto. E aí eu acho interessantíssimo, e eu coloquei aqui também, para que você possa grifar e guardar na sua Bíblia, é que o verso 9 diz que saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Meu irmão, tem situações que não é necessário você saber o que está acontecendo, é necessário você obedecer. E nessa situação aqui de Pedro, não era para ficar se perguntando: mas Deus, o que está acontecendo? Olha, não, obedece. O anjo chegou, acordou, olha, se desperta Pedro, coloca a roupa, vamos embora, você vai sair daqui. É hora de obedecer. E nós vamos estar observando lá na aplicação para as nossas vidas. Estou passando para vocês o que o texto está nos informando. Olha do verso 10 ao 12, diz assim: passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles. Passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Lembra que eu falei para vocês que existem coisas que dependem de nós e Deus vai fazer por nós? Foi necessário que um anjo, depois eu vou explicar para vocês essa questão de anjo aqui, tá bom? Para que vocês não fiquem pensando que tem anjos para cima e para baixo aí ajudando as pessoas. A ideia aqui é que o anjo direcionou Pedro e chegou ali: Pedro, agora é contigo, agora tu pode fazer o resto. É o que nós estamos observando. Então, essa palavrinha aqui é muito conhecida do filho pródigo. O filho pródigo caiu em si. Aqui o texto diz: então Pedro caiu em si e diz: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou um anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamada Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pela segunda vez, nesse texto pequeno, diz que a igreja estava orando. O apóstolo Pedro, nesse texto que nós vimos, ele experimentou o cuidado de Deus. Vejam só. Primeiro cuidado, eles passaram a primeira e a segunda guarda. Chegaram ao portão de ferro, e o que aconteceu? Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Então Pedro caiu em si e diz: agora eu sei, sem nenhuma dúvida. Pedro chega a uma conclusão. Ele diz aí no verso: o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. O que o povo judeu esperava? O que Herodes esperava? Condenar Pedro, sentenciar Pedro com a mesma morte que Tiago teve. E Pedro está dizendo: olha, agora eu concluo, olha, Deus está aqui.
Deus enviou o anjo dele, me libertou das mãos de Herodes e me libertou de tudo que o povo judeu queria. Esse é o nosso Deus. É um Deus que está sempre agindo, sempre. Aquilo que Deus pode fazer, Ele faz. E Ele faz muito bem, como nós estamos vendo aqui. Então, queridos, eu e você temos que confiar, obedecer a Deus. É simples. Não precisa complicar o Evangelho. Vamos continuar, verso 13 ao verso 16. Diz assim: Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, agora preste atenção, a empregada, a Rode, ela ficou o quê? Tomada de alegria. Essa alegria dela foi tanta que ela corre de volta, ela não abre a porta e exclamou: Pedro está à porta. Agora preste atenção, o verso 5 nos informou de que a igreja estava orando intensamente por Deus para soltar Pedro. Quando Pedro chega na casa, eles estão orando. A única que acreditou, que confiou no poder da oração foi a empregada. Foi Rode. Ela foi a única que acreditou. Por quê? Porque o texto nos informa, ela estava tomada de alegria e ela dá a notícia para aqueles outros que estão dentro da casa, dizendo: Pedro está à porta. Agora vejam só a reação dos outros que também estavam orando. Eles, porém, lhes disseram: você está fora de si, né? Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram: deve ser o anjo dele. Aqui eu explico essa questão de anjo. Nessa época, os judeus, eles acreditam, muitas pessoas ainda creem dessa forma, mas isso não existe, isso não é bíblico, de que cada pessoa tem o seu anjo da guarda, tá bom? Isso não existe, isso não é bíblico. Existem situações na Bíblia em que Deus enviou, e Deus é muito claro para nós, que Deus enviou o anjo especificamente para tratar de uma coisa. Lembra de Maria, a mulher de José, para anunciar, né, que ela ficaria grávida? Lembra do anjo que foi avisar Zacarias de Isabel que ela também ficaria grávida? Então tem situações que Deus envia o anjo, e aqui foi uma dessas também que Deus enviou o anjo, mas só que esse sentimento que eles tinham na época de que cada um tinha o seu anjo da guarda, e é por isso que sai essa expressão aqui para nós, deve ser o anjo dele, o anjo da guarda, mas não é isso. Quem nos guarda é Deus, quem nos protege é Deus, quem nos livra é Deus. É por isso que Ele nos deu um Espírito Santo que nos acompanha dia e noite. Então você não precisa de um anjo se você tem o próprio Deus que habita em você. Isso é fato, é bíblico. E aí o verso 16: mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta, o viram e ficaram o quê? Perplexos. Algum dia você orou sem confiar na sua oração? Aí de repente Deus mandou a resposta: nossa, que bênção, eu nem esperava, tão rápido. E como você está orando e não espera a resposta? Está tudo errado. Ou você ora crendo de que Deus vai responder, ou não ora. Deus, eu estou orando, Senhor, no dia que o Senhor quiser, no momento em que o Senhor quiser, o Senhor vai responder. Eu estou na esperança de que o Senhor vai responder. Aqui, a empregada que nós observamos no verso 14, ela viu, ela entendeu, pela voz ela identificou: a Deus respondeu a nossa oração. Ela estava tomada de alegria. Do outro lado, os outros falaram assim: não, você está fora de si, mulher. E eles ficaram ali perplexos, como o texto nos diz. Então vamos continuar, verso 17. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calasse, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então Pedro, ele descreve como foi o ocorrido da saída da prisão. E aí diz o texto: conte isso a Tiago e os irmãos. E aí o texto vai dizer: então saiu e foi para outro lugar. Essa parte final do verso 17, então saiu e foi para outro lugar. A história de Pedro, o nome Pedro, vai surgir em Atos capítulo 15. Por quê? Do capítulo 13 em diante, Lucas vai começar a narrar a história de Paulo. Agora vai entrar o nosso personagem chamado Paulo, e aí Pedro vai surgir apenas no capítulo 15, uma passagem rápida, e depois é só Paulo, e aí Paulo
vai ser por aí. Então, esse sumiço dele, essa fuga dele, né? Eu não sei se tinha um propósito de Deus, provavelmente tinha, para que Paulo agora, ou Lucas como historiador, ele vai relatar mais a história de Paulo. E aí de manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto os que tinham acontecido a Pedro. E fazendo uma busca completa, Herodes mandou fazer uma busca completa, e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Porque existia uma lei em Jerusalém na época. O soldado que não conseguisse guardar, o prisioneiro que estava sob cuidado, se ele deixasse fugir, ele seria morto. Vocês lembram, nós vamos passar aqui em Atos 16, de que Paulo está preso, Paulo e Silas, e de repente houve um terremoto e o carcereiro vai se suicidar? Por quê? Porque se tivesse fugido um preso, ele seria morto. Então ele falou assim: para não morrer por Roma, eu vou me matar mesmo, vou tirar minha própria vida. Então aqui nós observamos o que esses foram executados, como o próprio texto diz. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. O versículo 20 ao versículo 22 diz assim: ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e de Sidom. Lembrando que nós tratamos isso na mensagem passada. Esse lugar, essas duas cidades portuárias, que foi uma maneira que Deus usou de enviar os seus discípulos para essa cidade, para quê? Para que o evangelho fosse pregado e esses marinheiros que estavam de passagem levassem o evangelho para cada um para a sua cidade. Então, contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque eles dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo os seus trajes reais, no dia dessa audiência, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homens. Né? Dizendo que aquilo que Herodes estava falando era a voz de Deus. Mas aí lembre-se que a Escritura, a Bíblia traz Deus em letra minúscula, para não dizer que era Deus realmente. Isso é que o povo estava dizendo, é voz de Deus. O que vai acontecer com ele? Olha o que acontece no verso 23. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente, instantaneamente, um anjo do Senhor novamente o feriu. Ele morreu comido por vermes. Imagina só, ele está discursando, diz o texto, que imediatamente Deus envia um anjo, e esse anjo vai ferir Herodes, e ele é comido ali diante dos olhos das pessoas por vermes. Pensa comigo que morte horrível, que cenário horrível você está assistindo, simplesmente porque um homem não rendeu glória ao Senhor, ele aceitou ser chamado Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou eu glorifico Ele, ou eu exalto Ele. Nesse sábado nós vamos falar só a Ele dar glória. É o último dia da reforma, dia 31 de outubro, vamos falar somente a Ele. Ele é merecedor de toda a glória, de toda a honra e de toda a majestade. E Herodes não reconheceu isso, não glorificou a Deus imediatamente. Ele foi morto e comido por vermes. E aí diz o verso 24 que, entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Aqui é o texto, nós lemos, e eu tentei expor para vocês o texto, capítulo 12, para tirar agora uma conclusão do que nós lemos, e no final eu quero fazer a aplicação. Qual é a conclusão que nós tiramos aqui? Apesar das piores oposições, pensa comigo, o capítulo 12, verso 1 diz que Herodes estava prendendo os cristãos com a intenção de maltratá-los. Isso é uma oposição. No verso 2 diz que Tiago foi morto a fio da espada. Eu fico imaginando você sabendo de que um dos seus amigos, do seu irmão, do grupo de apostolado foi morto a fio da espada, e você pode ser o próximo, e de repente você descobre, como o próprio texto está dizendo aqui, que o teu outro irmão, que não era o líder era Tiago, mas que Pedro também, que é esse homem que se
coloca à frente está preso e pode também levar a mesma sentença. Então, apesar das piores oposições que a igreja sofreu e que a igreja sofre nos dias de hoje, ou você está sofrendo, não sei. Talvez você tenha sofrido por desânimo, por tristeza, nesse período de pandemia, incertezas, às vezes desemprego traz desânimo, desilusão no amor traz desânimo, um monte de coisa traz desânimo, e às vezes você está passando por algum tipo de oposição que não seja parecida com essas que nós estamos vendo aqui. A igreja do Senhor Jesus cresceu. Nós observamos, nós estamos vendo aí no livro de Atos, a igreja crescendo, e ainda ela cresce nos dias de hoje. Por que isso acontece? Por que a igreja do Senhor Jesus não ficou pelo caminho com tantas oposições, com tantas mortes, derramamento de sangue? Por que esses reformadores, do século XVI não foram mortos também, não desistiram? Por quê? Pois Ele é o Senhor dos Senhores. O nosso Deus é o Senhor dos Senhores, é aquele que escreve e que determina a história. Paulo vai dizer para Timóteo, na segunda epístola, para Timóteo, no capítulo 3, verso 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus, ela foi soprada por Deus. Meu irmão, pensa num livro completo, a Bíblia. 40 autores escreveram esse livro, inspirados por Deus. Eles não se conheciam. E se você olhar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que a história é única. Ela tem início, meio e fim. Uma das coisas mais impressionantes, por quê? Porque ela foi soprada por Deus, é inspirada por Deus. Então, o nosso Deus é aquele que escreve, aquele que determina a história de como que ela vai ser. Ela está escrita, ela está fechada, não pode incluir mais nada aqui. Deus, Ele tem a minha vida e a sua vida nas mãos dEle. Ele sabe qual será o nosso fim. Ele sabe quando eu vou morrer. Ele sabe se eu vou ficar doente ou não. Deus tem o controle de todas as coisas. Guarde isso no teu coração. E nós temos visto isso nos momentos de mais oposições da igreja. A igreja crescia, e nós vamos ver isso agora na aplicação. Qual é a aplicação que nós vamos tirar para nós num texto como esse que nós expomos aqui? O que você pode fazer? Nós aprendemos aqui no verso 4. O texto diz que o apóstolo Pedro estava preso aguardando julgamento, está aí no verso 4. Meu irmão, tem momentos na vida que não dá para você fazer nada, tem que esperar, tem que aguardar. E se você olhar o texto como nós expomos aqui, você vai ver que Pedro não tinha como fugir, ele estava algemado, guardas dentro da cela, fora da cela, tinha portão de ferro, tinha mais guarda, foi necessário um anjo para livrar ele. Então, a primeira aplicação que eu tenho que fazer aqui na minha vida, que você tem que fazer na sua vida, existem momentos que nós temos que aguardar e ser confiante em Deus. Deus, eu não consigo fazer. Eu não vou conseguir sair daqui sozinho, eu não vou conseguir tomar essa decisão se o Senhor não me der um conselho, se o Senhor não me ajudar. Então, é a primeira coisa que eu quero que você grave nessa noite. Pedro não tinha saída. A única coisa que esperava Pedro era um julgamento no outro dia, e provavelmente ele já estava imaginando, olha, Tiago foi morto a fio da espada, e provavelmente, se Deus não agir, eu também vou ser morto. Então, meu irmão, eu não sei quais são os seus planos, eu não sei quais são os seus objetivos na vida, mas aprenda a guardar, confiando no Senhor. Não queira dar passos na vida sem ter uma resposta de Deus. Não queira tomar decisões em sua vida sem que você tenha certeza de que Deus está agindo, de que Deus vai ser glorificado com aquilo. Então, aprenda a guardar, espere, porque no tempo certo, e aí você tem que estar com os ouvidos bem atentos para saber se Deus está respondendo ou não. Confia no Senhor, confia no Senhor. Pedro não tinha saída, e muitas vezes nós nos colocamos em lugares sem saída. Nós traçamos planos sem saída. E é necessário Deus intervir e agir em nossas vidas.
Então leve isso para sua casa. Aguarda, espera no Senhor, confia no Senhor e você vai ver Deus agindo na sua vida em nome de Jesus. A segunda aplicação que nós tiramos aqui é no verso 5. Diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Aqui nós aprendemos duas coisas. Primeiro, o texto diz que a igreja orava intensamente. O que é isso? Sem parar. Queridos, eu aprendo aqui que a oração, não desista de orar. Faça um caderninho de oração. Coloca lá: Deus, olha, eu tenho um objetivo de oração. Deus, eu tenho orado aqui. Deus, eu tenho orado pela minha família, né? Eu tenho orado pelo meu emprego. Eu tenho orado para que Deus mande uma varoa ou um varão. Eu tenho orado por tantas coisas, mas não desista, porque nós somos práticos nisso, né? Você começa a orar por um determinado assunto hoje, aí você não vê a resposta, não demora nem uma semana, você já esqueceu. Por quê? Porque não é prioridade. O texto está dizendo para nós que a igreja estava orando intensamente, a igreja não desistia de orar. E eu acho interessante também que a igreja, ela focou o assunto da sua oração. Nós vamos orar a Deus por Pedro, olha só. Eles não estão orando: vamos pegar as panelas, vamos lá bater panela na frente, vamos aqui agitar. Eu tenho certeza de que Herodes aqui vai mandar soltar. Olha, vamos tomar uma decisão com as nossas mãos. Vamos lá, nós temos homens fortes aqui, judeus fortes que estão do nosso lado. Deus está conosco. Olha, eu estou com Deus vai dar essa vitória para a gente. Meu irmão, tem batalhas que você só vence com o joelho no chão, sem desistir. Então, queridos e queridas, oração, não desista de orar. E a segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, como o que eu tenho que fazer, é compartilhar motivos de oração. Qual a sua oração? Diz assim que a igreja estava orando. Não era apenas Maria ou Marcos, ou somente o apóstolo, não. Diz que a igreja no todo estava orando. Que quando Pedro chega à porta, até a empregada, ele falou assim: é Pedro que está aqui. Deus respondeu a oração. Em outras palavras, tinha um grupo de pessoas ali orando, reunidos. Olha, vamos orar por quem? Por Pedro. Pedro está preso, ele pode passar pela mesma situação de Tiago. Deus vai tirar ele. Então aprenda a compartilhar os seus pedidos. Não para que a outra pessoa fique sabendo os seus pedidos, mas compartilha. E você, que as pessoas vão compartilhar com você, ora por ela. Às vezes as pessoas pedem oração nos grupos, né? Ora por mim, ora pela minha família, pelo parente tal, ora por essa situação. E às vezes eu coloco a mãozinha lá: olha, estou orando, pode acreditar. Nós oramos mesmo. Nós colocamos lá como: olha, poxa, a irmã está precisando de Deus, abençoa, Senhor, esteja com ela, guarda a vida dela, protege, Senhor. É uma enfermidade, eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. Queridos, não desista da oração e compartilhe as suas orações com aqueles que vão orar e que vão participar da mesma coisa com você. Quarta coisa que nós aprendemos aqui: o que você pode fazer. O anjo lhes disse: vista-se, calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saiu Pedro e seguiu. Agora imagina só, Pedro assim: para que eu vou pôr a sandália? Né? Para que eu vou colocar a capa? Nós vamos para onde? Olha, está tudo fechado aqui. Fica se perguntando. Queridos, eu já disse para vocês a primeira vez: se você tem convicção de que é Deus respondendo, o que eu e você temos que fazer é obedecer. O cristão realmente ele consegue discernir quando vem de Deus, quando é a voz de Deus. Se você tem certeza de que é Deus soprando aos seus ouvidos, ministrando ao seu coração, se você tem certeza de que é Deus testificando a você, o anjo aparece: Pedro, avista-se, calça a sandália, põe a capa, siga-me. E o texto está dizendo que Pedro seguiu. Se Pedro gastasse tempo discutindo com o anjo, provavelmente Pedro tinha morrido. Então, meu irmão, se você tem certeza de que Deus fala ao seu coração, de que aquilo que você está ouvindo, eu estou falando de certeza, porque às vezes você vai falar assim: mas
eu orei e Deus respondeu, e aí depois de 2, 3 ou uma semana deu errado e falei assim, mas não deu certo, então Deus mentiu? Porque se você tinha certeza que Deus respondeu e você tomou iniciativa, então Deus não tinha respondido. Então entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. Se você tem ouvido a voz de Deus, se você é daqueles que sabe discernir qual é a vontade de Deus, discernir a voz de Deus, não a voz da sua consciência, toma essa decisão, obedeça, faça. E você vai ver as coisas fluindo na sua vida. E por último, nós sabemos que isso nós podemos fazer. Quem é que sabe orar? Todo mundo. Nós sabemos. Obedecer sabemos. Agora pensa naquilo que Deus não fará por nós, mas que Deus pode fazer. O que Deus pode fazer? O verso 10. O que diz? Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram, e tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente um anjo deixou. Meu irmão, entenda uma coisa. Oração é comigo e contigo. Só que a resposta vem do Senhor. E a resposta ela vem conforme a vontade dele. Então, meu irmão, aquilo que Deus pode fazer, Deus vai fazer, mas eu quero que você entenda, vai sair de acordo com a vontade dele, não porque eu sou bonzinho, ou me acho bonzinho, eu não sou bonzinho, mas sai conforme a vontade dele. Deus, ele ouve as nossas orações, ele responde conforme a sua vontade. Então, meu irmão, orar é comigo e responder é com Deus, mas conforme a vontade dele. Então é por isso que eu tenho que receber a resposta do jeito que vier. E aqui nós estamos vendo que a resposta foi rápida e foi do jeito que a igreja queria. Por quê? Porque Deus é o dono da história. É Ele que escreve a história. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, que eu queria compartilhar com vocês, verso 7, diz assim: repentinamente apareceu um anjo do Senhor e a luz brilhou na cela. Milagre. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Milagre. O portão de ferro que dava para a cidade, este se abriu por si mesmo para eles. Milagres. Eu e você não temos condições nenhuma de realizar qualquer tipo de milagre, mas Deus tem. Humanamente era impossível Pedro sair da prisão, mas nós estamos vendo aqui Deus agindo de forma milagrosa. Nem os soldados foram acordados. Meu irmão, apareceu luz na cela, eles não acordaram. As algemas caíram no punho de Pedro, de boa. O portão que dava para a cidade se abriu por si mesmo para eles, e nós estamos vendo milagres. Meu irmão, minha irmã, o nosso Deus é um Deus de milagre. Quando o anjo Gabriel apareceu para Maria e disse que ela ficaria grávida e colocaria o nome de Jesus, ela diz assim: mas Senhor, eu sou virgem. E ele vai responder em Lucas 1,35: nada é impossível para Deus. Palavras que Jesus vai repetir nos evangelhos: nada é impossível para Deus. O nosso Deus é um Deus de milagre, mas entenda uma coisa: Ele só faz conforme a vontade dEle. O meu papel é orar e esperar. O texto diz que a igreja estava orando e Deus providenciou um milagre na vida de Pedro. Então, queridos, não desista de orar, porque uma hora ou outra Deus vai mandar a resposta, e nós não sabemos como será a resposta de Deus. O nosso papel é orar, porque quem faz o milagre é o Senhor. E por último, o que Deus pode fazer? O verso 24 diz assim: entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e se espalhar. Meu irmão, o nosso Deus é um Deus poderoso. Nós vimos nesse capítulo 12 a oposição dos apóstolos, a dureza de ser cristão, pessoas perdendo a vida pela causa de Cristo, pessoas sofrendo, pessoas sendo presas, pessoas sendo maltratadas, e Deus é um Deus de misericórdia, quando diz entretanto, a palavra de Deus, ela continua
oposição e se espalhar o que nós aprendemos aqui. O que Deus pode fazer é manter acesa a palavra dele no nosso coração. Queridos, não há coração desanimado que Deus não pode acender uma chama. Não há pessoas arrasadas que Deus não estende a sua mão e puxa e levanta. Não há irmãos caídos que Deus restaura. O exemplo que Jesus dá é o filho pródigo. Ele dissipou tudo que o pai dera a ele. Ele tinha considerado o pai como morto. E Jesus coloca Deus na janela, né? Porque é uma parábola. Ele coloca Deus na janela, no símbolo, na figura do pai, aguardando o filho, que quando o pai avista o filho, depois de muito tempo, ele corre e abraça, beija o filho. Filho sujo, imundo, cabelo grande, barba grande, todo fedendo a porcos, que era outra coisa que o judeu não aceitava. Então Deus é aquele que restaura, é aquele que traz, Ele mantém acesa, viva, a palavra viva do nosso coração. Isso Deus pode fazer. E o que você tem que fazer? É ler, buscar, se dedicar, buscar mais e mais, querer aprender mais e mais, porque Deus é aquele que mantém a palavra dele. Não importa o problema, a palavra de Deus ela vai continuar a crescer e ela vai se espalhar. E nós vamos vendo isso de acordo com o livro de Atos. Nós vamos ver através da missão de Barnabé, Saulo, que depois, por causa de Marcos, vão se dividir e vai virar duas equipes de evangelismo, Barnabé e Marcos por um lado e Paulo por outro. Até nisso Deus tinha um propósito. Então entenda uma coisa, queridos. Deus é aquele que mantém acesa a palavra dele no nosso coração. Agora, para que eu e você possamos continuar com o coração queimando por essa palavra, nós precisamos estar juntos. Uma brasa fora do braseiro, ela se apaga, ela vira carvão. E o carvão, ele não vai ter utilidade. Então a palavra de Deus está acesa no nosso coração, ela cresce no momento das oposições, ela cresce e ela se espalha. Esse é o nosso Deus. Então aquilo que você pode fazer, meu irmão, faça, não fique esperando. Não fique esperando o dia certo, não tem dia certo. O dia é hoje. Hebreus capítulo 4 diz: faça, aproveite o dia de hoje, é hoje, não espera amanhã. Então façamos aquilo que Deus espera de nós, porque tenho certeza de que se você fizer a tua parte, como nós temos aprendido aqui em Atos, Deus sempre faz a parte dele no nome de Jesus. Amém? Semana que vem nós vamos entrar no capítulo 13, que aí nós vamos entrar na história já de um homem chamado Paulo. Nós vamos tentar compreender a história dele no nome de Jesus. Amém? Convido vocês a estarem conosco na nossa IPS no próximo sábado, se assim Deus permitir, dia 31, foi um período marcante para a igreja protestante, é a data, é o aniversário da reforma, e nós estaremos estudando sobre a fé e sobre só Deus dar glória. Então eu espero vocês a partir das 19 horas, vocês estão em casa também, não fiquem em casa, vá para a igreja, e vá trabalhar também, fazer outras coisas também, mas vai à igreja, vai aprender da palavra de Deus. E no domingo nós teremos a ceia do Senhor, aqui no Morrinho, se Deus permitir, nós vamos tomar todos os cuidados, um esquema para cada um pegar o seu pratinho, o seu pãozinho, para não ter contato, e no Helena Maria também, tá bom? Esteja orando pela irmã Luzia, pela restauração dela, pela minha mãe e por outras pessoas que vocês lembrarem. Vamos orar encerrando? Santo Deus, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos deu. Ó Deus, que aquilo que nós aprendemos aqui, ó Deus, possa ser prática nas nossas vidas. Deus, sabemos que podemos fazer tantas coisas, só que às vezes nós estamos esperando o Senhor fazer por nós, e isso não acontece. Ó Deus, que o Senhor possa nos dar clareza da Tua palavra, que o Senhor possa nos orientar, ó Deus, oriente esse povo que está aqui presente e aqueles que estão em casa, que a Tua palavra, Deus, seja uma fonte de água viva que jorre no nosso coração e que mantenha essa palavra acesa em nós. Pedimos isso, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. E lembrando também que a aula do departamento infantil nesse final de semana será no sábado devido à ceia.
Então, sábado a partir das 17 horas, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ouvir Jesus, bem gostoso? Ficar de pé? 1, 2, 3.